Para quem não me conhece, eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, sou nascido em 90, tenho 35 anos, sou esposo, sou casado em 2016, com a Jéssica Ribeiro Chiquini, tenho uma filha, Júlia Chiquini, de 5 anos, e o Jeffrinho na barriga com 8 meses. Sou nascido em Curitiba, sou curitibano, meu escritório é em Curitiba, vivo da advocacia. Sou advogado atuante, tenho um escritório, sou o primeiro advogado da família, então não foi fácil, comecei minha carreira atendendo em cafezinho e emprestando escritório de amigo. Minha carreira foi assim, lutando, com comprometimento, sempre lutando pelo certo, pelo correto e sempre confiando em Deus. E Deus tem nos colocado em batalhas que aos nossos olhos humanos parecem invencíveis, mas a gente sabe que o Deus que a gente crê já abriu um mar, né? Abriu um mar vermelho, já derrubou um gigante. Então a gente tem apenas que cumprir a missão que Deus coloca na nossa mão. Então eu queria fazer esse breve resumo. E também agora falando do direito desse processo, quando o Deltan me chamou, falou, Jeffrey, vamos trazer mais detalhe desse caso. Eu gostei da ideia, porque a gente tem falado desse caso, o Deltan tem falado, eu tenho falado, o Sebastião tem falado, grandes juristas têm falado desse caso, mas a gente fala picado, né? Então hoje a minha ideia é trazer um raciocínio lógico do início ao fim. Porque sempre que a gente fala desse caso, a gente fala sobre momentos picados, né? Então eu quero contextualizar para vocês o que é esse processo da trama golpista. Mas para começar falando disso, a gente tem que lembrar que nós estamos em um Estado democrático de direito. A nossa Constituição da República, ela é de 1988. O que significa isso? É a lei maior. O povo, por meio da Constituinte, cria uma Constituição. A Constituição, ela tem a ideia de ser o norte de todas as demais leis. Por isso que você chama as leis depois da Constituição de leis infraconstitucionais, porque todas as demais estão abaixo da Constituição. Ou seja, todas merecem respeito à Constituição. Por isso que, por vezes, a gente escuta, essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque ela, em algum momento, ela vai de encontro à Constituição. Prevalece o quê? A Constituição, que é a lei maior. E o nosso Estado ele é dividido em 3 poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo somos nós, o povo. O povo é o poder legislativo. No Brasil se dá por representatividade. O povo escolhe os seus representantes. Então o seu deputado federal, ele é um longa-manos, ele é você na Câmara. Por isso que tem que ter cuidado com aquela urna. Porque aquela urna eu não quero ser político, mas eu coloco o meu político lá. Então ele é a extensão, é o seu longa-manos, entende a importância disso? Por isso que eu sou contra, mas eu também já pensei assim um dia, eu falava assim, crente não tem que se meter com política, eu falava assim, né? Eu lembro que eu falava assim, gente honesta não tem que se meter com política, política é pra vagabundo, política é pra lixo. Eu falava muito isso, né? Mas, gente, política não é lugar de político. É isso que as pessoas têm que entender. O errado está político na política. Política é lugar do povo. Pensa, o poder legislativo é o maior poder do Brasil, porque é o poder que legisla. Tudo que o legislativo faz, o executivo e o judiciário têm que seguir. Veja, importante não é o presidente da República. Importante não é o ministro da Suprema Corte. Importante é o povo. Porque o povo vai criar as leis. Esse é o formato. E a nossa Constituição da República, que é a nossa lei maior, ela diz o seguinte, que esses poderes, eles são harmônicos, ou seja, eles se dão bem. Né? Eles se conversam, mas eles são independentes. A gente chama de freios e contrapesos. Ou seja, um poder pode puxar a cordinha do outro. Por isso que a Constituição traz o Senado Federal como com essa possibilidade de ser do poder legislativo e poder puxar a corda, tensionar a corda do executivo e do judiciário.
Por isso a importância de um senador. O senador pode instaurar processo de impeachment contra um presidente e contra um ministro do STF, contra um PGR, Procurador-Geral da República, contra o AGU, tá vendo? Por quê? Porque os poderes são harmônicos entre si, independentes, mas um deve fiscalizar o outro. Perfeito? O que acontece? Final da década de 90, início da década de 2000, a esquerda vem construindo historicamente, né, aquilo que eles chamam de redemocratização do Brasil pós-período militar. Eu odeio esse termo, porque o período... Deixa para lá, esse é o tema para outra aula, mas tudo bem. O que acontece? No período militar, a esquerda ela se fortaleceu muito nas universidades e no meio jornalístico. Então veja, hoje você olha para a esquerda e fala, pô, os advogados, os universitários, os professores, as universidades são de esquerda. Sim, eles estão há 40 anos investindo nisso. Pô, os jornalistas são de esquerda, a maioria. Sim, eles estão investindo nisso desde o período militar. Por isso que a esquerda, eu posso dizer isso, não é errado a gente dizer isso, a esquerda é tão preparada. Se não por muito tempo mais preparada que a direita. A esquerda está infiltrada nas instituições há muito tempo. Por quê? Porque eles se organizaram desde sempre. Vejam, o presidente de direita que nós tivemos antes de 2018 foi o Collor. Quanto tempo o Collor ficou presidente? Foi expurgado. Entende? O Collor era um presidente de direita. Antes dele, depois dele, só presidentes de esquerda. E no final da década de 90, a esquerda entendeu. Tanto que tem um pronunciamento do Lula. Ele fala, companheiro, né? Ele fala assim, né? O poder está na caneta de um juiz. O judiciário é o último a falar e não há como questionar. Nem o povo pode questionar o judiciário. Essa é uma leitura muito errada, porque o legislativo, por meio do Senado, pode. Mas isso é um tema um pouquinho mais para frente. Nós precisamos dominar o judiciário. Por quê? Nós somos o executivo e o legislativo. O Lula, Zé Dirceu, as cabeças pensantes do Foro de São Paulo. E ali começa a saga de formar a Suprema Corte. Olha a inteligência desses caras. Por quê? Se não tivermos poder por meio do executivo a alcançar nossos objetivos, a gente pede socorro para o judiciário e dá uma canetada e supre essa nossa deficiência enquanto executivo ou legislativo. E essa vem a construção. Perfeito? Em 2018, eles caem do cavalo. Em 2018, surge um cara sem dinheiro, sem partido e com WhatsApp e rede social. Rede social. Deltan Dallagnol consegue encher as ruas contra os corruptos. Deltan Dallagnol faz algo inimaginável na história do Brasil. Com o cargo de procurador da República, ele enfrenta toda a corrupção do país no peito. E ali vira a chave. E ali o povo se sente representado. E ali o povo se sente defendido por uma instituição que em 88 teve essa missão. O Ministério Público, na Constituição de 88, a ele foi dada essa missão, a defesa da sociedade. Deltan Dallagnol, então, muda, por isso que ele é o que é. Deltan Dallagnol, então, ele muda essa tradição e ele vem, peita o sistema e você tem essa virada de chave, o povo se encoraja porque se sente representado e sente que tem retaguarda estatal. O povo se levanta, a rede social numa ascendência, a imprensa tradicional em descendência, a direita vem para o poder. Perfeito? Começa, então, uma nova escalada da esquerda voltar ao poder. E a esquerda tem o judiciário porque eles construíram isso desde sempre. Perfeito? O que acontece? Nasce a chamada trama golpista. E a trama golpista, ela nasce e agora está à prova. O que acontece?
Muitas pessoas, de fato, insatisfeitas com as eleições, isso existiu, e o Estado tem uma sacada, a esquerda tem uma sacada. Eles falam o seguinte: vamos dar corda para os manifestantes. Vamos dar corda para os manifestantes e vamos deixar os manifestantes quebrar tudo. Olha só a inteligência. A esquerda, que é intelectual, não subestimem a esquerda que é intelectual, conhecia o novel artigo 359, um artigo de 2019, um novo artigo 359, que é atentar contra a democracia, atentado violento contra o governo legitimamente eleito. E ali eles já entendem que eles já têm um norte. Então eles têm a coleira e agora eles precisam do cachorro. Nós temos o artigo. Gente, eles são intelectuais. Nós temos a coleira, que é o artigo 359. Agora a gente precisa do cachorro. E o cachorro vem de bandeja em 8 de janeiro de 2023. O ex-diretor da ABIN, ele é ouvido essa semana em juízo perante o relator Alexandre de Moraes, perante o Ministério Público, perante advogados. Ele é ouvido, ele fala: eu avisei por mais de 8 vezes o Ministério da Justiça que teria quebra-quebra no 8 de janeiro. Opa! Juntou a fome com a vontade de comer. A ABIN tá dizendo que vai ter quebra-quebra, que o povo vai quebrar geral. Pronto! Deixa quebrar. Temos a coleira, temos o cachorro, deixa acontecer. Tem filmagens de a Praça dos Três Poderes cercada de policiais e os manifestantes sendo revistados antes de entrar. Tem vídeo disso. Então, os golpistas foram revistados antes de acessar a Praça dos Três Poderes. Tá? Eu nunca vi um homicida ser revistado antes do homicídio, um ladrão ser revistado antes do roubo, mas esse processo da trama golpista existiu isso, os golpistas foram revistados. Eles entram, tem outros 2 vídeos importantes, né? Teriam 180 vídeos, mas 177 sumiram, né? Tem outro vídeo de a hora que quebram o vidro do Planalto, né? Os militares com escudo recuam, eles recuam, tem o vídeo, e permitem a entrada. No subsolo, militares com celular assistindo pelas câmeras o quebra-quebra até um segundo aviso. E tudo está sendo quebrado, sendo monitorado pelo governo. Perfeito? Temos a coleira, temos o cachorro, tá feito. Agora, cessa o quebra-quebra, já deixamos quebrar, o relógio já está quebrado, já invadiram tudo, vamos cessar o quebra-quebra porque nós temos que prender em flagrante. Chegam aos manifestantes, assim como em Auschwitz deram um trem aos judeus, falam, ó, eu conversei com patriotas, ele fala assim, ó, entrem nos ônibus, todos vocês, de forma pacífica, não teve bater em manifestante, entrem nos ônibus que nós vamos levar vocês para vocês irem embora. Nós vamos escoltar vocês para que vocês deixem Brasília e vão embora. Todos entram nos ônibus, perfeito? E são levados para um campo de concentração. Crianças, junto com mulheres, com homens, com idosos. Idosa baixou suas roupas íntimas e urinou na frente das pessoas. Crianças ficaram mais de 24 horas sem comida. Um caso drástico. Campo de concentração. Todos ali. Agora, tudo foi quebrado. Nós temos pessoas presas. Nós precisamos responsabilizar autoridades. Quem nós vamos responsabilizar? Governador do DF e comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Sai a prisão preventiva do comandante da Polícia Militar e o afastamento imediato do governador do Distrito Federal. Pronto. Deu certo a nossa estratégia. O 359, com a trama golpista, temos a coleira, temos o cachorro. Agora, a visão, a meta,
a finalidade deles era eleição. Quando a gente fala que esse processo é político, ele é nitidamente político. Porque eles conseguiram matar 2 coelhos com uma porrada só. Agora, acabamos com aquela coragem. Não vai ter pichuleco de novo. Então, eles usam, por exemplo, a Bárbara do Batom, a Débora do Batom. Eles usam a prisão de pessoas que só fizeram uma selfie na frente do Planalto. Para quê? Por que eles prendem pessoas que não quebraram? Por que eles prendem idosos com a Bíblia? Por quê? Para desencorajar manifestações. Então, hoje, todos aqui do chat, ninguém aqui do chat tem coragem de pegar um ônibus e ir para Brasília e fazer um acampamento ou ir para frente do STF com a bandeira do Brasil ou na frente do Planalto. Ou seja, primeira necessidade deles era frear o ímpeto do povo. O povo impeachmentou a Dilma. Essa galera na rua é muito forte. O impeachment da Dilma foi apoio popular. Então a gente tem que frear essa galera. Pronto, frearam. Hoje não tem um brasileiro com coragem de ir com a bandeira do Brasil na frente da Suprema Corte. Conseguiram isso. Segundo ponto, a direita não pode voltar em 2026. Mas processo no Brasil é muito demorado. Agora nós temos um processo, mas o Bolsonaro é um ex-presidente da República. Ele não tem foro por prerrogativa de função. Esse processo, os patriotas presos de 8 de janeiro, eles não têm foro por prerrogativa de função. Só que isso eles já tinham pensado muito antes. Eles já tinham pensado, eles são os intelectuais. Eles já tinham pensado muito antes. Como que eles... Gente, isso daqui, eles tramaram isso uns 3 anos antes. Eles começaram a tramar o 8 de janeiro de 2023 em 2019. Quando? Quando eles começam com o inquérito da vacina. Quem lembra dos inquéritos da vacina? Inquéritos da vacina. Inquéritos das fake news. Qual que era a finalidade ali? 2. Primeiro, eles queriam fixar a competência do STF. Lembra? A esquerda de 90 investindo na Suprema Corte? A Suprema Corte é nossa. Perfeito, vamos fazer valer todo esse investimento. Então, eles precisam fixar a competência da Suprema Corte. Eles utilizam o inquérito das vacinas e o inquérito das fake news, justificam, fazem um imbróglio ali. Ah, a Suprema Corte está sendo vilipendiada, a Suprema Corte está sendo ameaçada, a Suprema Corte está sendo difamada, né? Suprema Corte é a competência. Então, veja, faz muito tempo que a gente fala que a Suprema Corte é vítima no inquérito das fake news. O que é isso? Né? Primeiro que fake news não é crime no Brasil. Veja a grande armação. Já vem lá de 2019, fatos que não, né, 2020, fatos que não constituem crime, eles instauram inquérito para apurar fatos que não constituem crime. Veja, já estava tudo pensado. Então o inquérito das fake news é para fixar a competência do STF, tanto que até hoje há a denúncia agora. A denúncia de agora, final de 2024, eles falam que a competência é do STF porque tem conexão com o inquérito das fake news. Olha como já estava tudo pensado, programado. Hoje, em 2024, em 2025, sai decisões. Não, a competência é do STF, sim, porque esse caso é um desdobramento do inquérito das fake news de 2019 e 2020. Olha! Olha que absurdo! E aí vem o inquérito das vacinas, porque nós precisamos agora começar a pegar os políticos de direita. Nós precisamos agora amedrontar os políticos de direita, né? Vem ali em 2022, já a época de eleição, aquele turbulhão todo, a gente pega o cara mais próximo do presidente. Porque pense só, o Mauro Cid, para quem não sabe, ele é ajudante de ordens. Ajudante de ordens é o braço direito de um presidente da República. O governador tem ajudante de ordens e o presidente da República tem ajudante de ordens. É o cara mais importante, como regra, ele é militar. Nos estados ele é policial militar, tá? No Executivo Nacional ele é militar das Forças Armadas. Vamos pegar o ajudante de ordens. Porque esse ajudante de ordens, além dele ter informação privilegiada, ele tem credibilidade. E aí começa a pressão em cima desse cara. Perfeito? Começa a pressão em cima desse cara. Vem o 8 de janeiro e nós temos o ajudante de ordem nas mãos.
porque nós já estamos com esse cara há muito tempo na coleira. No inquérito das fake news, olha como são criminosos. Isso daqui é nazista que faz isso. No inquérito das fake news, nós já estamos com o Mauro Cid na coleira ameaçando prender a mulher dele, a filha dele e o pai dele por cartão de vacina. Então, o Mauro Cid já vem de início de 2022 preocupado em ser preso e preocupado que sua família seja presa por culpa dele. Entra em 2023, nós já temos a competência do STF fixada pelo inquérito das fake news e nós temos o Mauro Cid. O que a gente faz? A gente pressiona o Mauro Cid para ter uma delação premiada. A delação premiada é a rainha das provas. Tá? A delação premiada, na falta de prova, você usa a delação premiada. Todo ditador quer um delator. Todo ditador quer um delator. O crime quer torturar um inimigo. Numa guerra se tortura um inimigo para que ele delate. Veja, o delator é a rainha das provas no mundo do crime, em uma guerra, em um estado de ditadura. Na falta de prova, você diz, o delator falou, e esse delator vem com 9 versões diferentes. Surgem fatos novos, vem o delator. Perfeito? É por isso que existe Mauro Cid. Diferente das delações da Lava Jato, que eu participei. Eu fui advogado na operação, em 7 processos, e eu acompanhei a operação. Aquilo é delação premiada. Você tem um chefe, o dono da maior empreiteira do mundo, uma das maiores empreiteiras do mundo, né? Você tem o dono de uma das maiores empreiteiras do mundo confessando um crime, dando provas da corrupção, mensagem de celular, transferência bancária, dando prova da corrupção documental e devolvendo o dinheiro da corrupção. Isso é um delator. O Mauro Cid não. O Mauro Cid tecnicamente não é delação. Ele é um papagaio, claro, coitado, foi torturado para isso, né? Tortura psicológica que ele sofre, é nítido, né? Foi televisionada a tortura do Mauro Cid. Mas aquilo ali não é tecnicamente uma delação, aquilo é uma confissão. O Mauro Cid está confessando crimes. Por quê? Porque ele confessar um crime e não mostrar um documento, não mostrar uma prova, não é delação premiada. Porém, entretanto, todavia, o que a Suprema Corte diz, ninguém questiona e não tem como questionar. Por isso que eles queriam a competência da Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte é a última a falar e não há como dela recorrer. Lembre na Lava Jato, primeiro grau, TRF, STJ, STF. É muita discussão e demora muito. O que nós precisamos é extirpar a direita do poder. Só fazer um parênteses aqui. A Venezuela é exatamente o mesmo modus operandi que está acontecendo no Brasil. A Venezuela já está também há algum tempo. Se você olhar desde 2016, 2017, a Venezuela já está utilizando o poder judiciário para tirar opositores do caminho. É a melhor forma de você silenciar um opositor político. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade. Na dúvida, você olha para o povo e fala assim, ó, foi o poder judiciário, um poder constituído que puniu. Você dá uma aparência de legalidade, você punindo criminalmente pelo poder judiciário alguém. Então veja o Maduro, por exemplo, ele chega e fala, eu não sou ditador. Teve um processo, teve um devido processo legal. Foi o juiz que condenou esse cara. Só que o juiz é dele. Entende? O PGR é dele. Então olha que discurso maravilhoso, você dá uma aparência de legitimidade para uma punição encomendada. Então o inquérito das fake news nasce com a finalidade de fixar a competência do STF. Agora você tem a coleira, você tem o cachorro e você tem a competência que você queria, que é da Suprema Corte. Pronto. Resolvemos. Mas a gente precisa resolver isso até 2026. De que forma que a gente faz? Tá? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem que levar esse caso para a primeira turma do STF. Por que para a primeira turma do STF? Porque se a gente deixar no pleno, se deixar nesse caso no plenário, são 11 ministros. Puxa, o Bolsonaro colocou 2 caras ali que a gente não conhece. A gente não conhece ainda. André Mendonça, Cássio Nunes. Nós não sabemos quem esse é. Imagina o André Mendonça, ele pede vista do processo. Puta, ele senta nesse processo do Bolsonaro. O processo não acaba. Ele devolve a vista em 2027, depois da eleição. Não, tive uma ideia.
Vamos levar para a primeira turma, porque na primeira turma só tem companheiro. A primeira turma tem a vítima, a primeira turma tem o advogado do presidente, a primeira turma tem um governador do presidente. Vocês estão entendendo? A primeira turma é nossa. Vão mandar esse caso para a primeira turma, tá? Mas a nossa legislação não permite. Ah, nós damos um jeito. Em 2023, o STF edita o regimento interno. Em 2023, o STF edita o regimento interno e diz assim, ó: processos de pessoas com prerrogativa de foro, primeira turma. Ó, aquilo que era desde 80, o plenário, era desde 1985, o ano que o Coxa foi campeão brasileiro, por isso que eu decorei essa data. Eu sou coxa branca, coitado do meu time. Desde 1985, o regimento interno do STF diz: pessoa com prerrogativa de foro pleno, 11 ministros. Cara, mas a gente quer a primeira turma, e agora? Muda o regimento. Em 2023, agora, processo originário no STF com gente com prerrogativa de foro, primeira turma. Tá, resolvemos. Mas quem tem prerrogativa de foro aqui? O Ramagem estava licenciado. O Ramagem não tem prerrogativa de foro. E agora, tive uma ideia. Vamos mudar a jurisprudência. Olha o que eles fazem. Gente, vocês estão entendendo? Quem está assistindo comigo essa live desde o início, termina hoje o dia compreendendo que nós estamos em uma ditadura encomendada. Né? O que acontece então? Um dia antes do parecer do Ministério Público, veja, a PGR vem e oferece a denúncia. Então é isso, já estamos no STF, já estamos na primeira turma. E as defesas começam a massacrar. Ei, pera lá, ninguém tem prerrogativa de foro. Ex-presidente não tem prerrogativa de foro. E a gente começa a metralhar a Suprema Corte. Vem a denúncia da PGR, golpistas, a CNN, golpistas, né? Os anistiados de 79, né? Golpistas, não anistia, aquele negócio e a gente berrando, né? Aí vem a denúncia da PGR, nós advogados, na resposta à acusação, a gente berrando, não tem ninguém com prerrogativa de foro, isso é primeiro grau, o Deltan gravando vídeo, né? Isso é primeiro grau. Depois que a gente apresenta a resposta à acusação, o caso volta para a PGR apresentar um parecer sobre nossas alegações de nulidades, né, competências. Gente, um dia antes do prazo final da PGR para se manifestar sobre as nossas defesas, um dia antes, o STF muda um entendimento pacífico de 2005. O que o STF faz? Nós temos algum processo jogado no canto aí, discutindo foro por prerrogativa? Ah, temos! Pega esse processo. Eles pegam um processo de um caso concreto, põem no pleno, votam de forma atropelada, às pressas, e mudam o entendimento desde 2005. E que 2018 foi pacificado que 2018 foi pacificado em definitivo. Qual que era o entendimento? No Brasil, a prerrogativa não é o foro não é privilegiado, desculpa. No Brasil, o foro não é privilegiado. O privilégio diz respeito à pessoa. No Brasil, o foro é por prerrogativa, ou seja, a prerrogativa é da cadeira, é do mandato. Então, a prerrogativa de foro protege a cadeira e não a pessoa. Então, não digam foro privilegiado. Isso é atécnico, é errado. Inclusive, privilégio hoje é não ser processado no STF, né? É o contrário, está em desuso esse termo. Então, se você não está na cadeira, você não tem essa prerrogativa de ser julgado no STF. Então, se você está licenciado para ser ministro, né? Você não tem prerrogativa de foro. Você não é mais presidente, você não tem prerrogativa de foro. É primeiro grau o teu processo. Vai ser lá em primeiro grau. Um dia antes, eles vêm e dizem o seguinte: não, agora ex-presidente, ex-mandatário tem prerrogativa de foro. Ah, é? Ex-presidente agora tem prerrogativa de foro? Tem. Vem o parecer da PGR e diz exatamente assim. Olha só.
Não assiste razão às defesas. Assunto superado. Ontem o STF mudou o entendimento e agora ex-presidente é processado e julgado no STF. Pronto, conseguiram. Mudar o regimento interno, mandando os processos para a primeira turma, mudaram o entendimento de 2005, mandando ex-presidente para o STF. Pum, conseguiram. No Brasil, só para vocês entenderem, no Brasil, todo e qualquer processo, advogado, promotor, procurador da República e juízes remetem seus pedidos, seus pareceres e suas decisões a precedentes do STF. Isso vale muito. O Brasil é um civil law disfarçado. O que é civil law? Civil law é a gente aplica o texto da lei. Isso é civil law. O common law, a gente repete entendimentos judiciais. O Brasil era para ser civil law, mas não é na prática. Na prática, nós somos um common law. Ou seja, a gente pega uma decisão do STF e sai repetindo aquela decisão, pouco importando o que diz a lei. Então, é muito importante no Brasil. Todo juiz vai dar uma decisão, ele olha como o STF decide. Perfeito? Então, uma decisão do STF vale tudo. Então, hoje, ex-presidente é julgado ali, no STF. Então, agora deu certo. Conseguimos. Estamos na primeira turma com a competência fixada. Olha isso. Mas pera lá, gente. É muito réu. 34 réus é muita gente, vai ser muita testemunha. Calma, calma, eu já sei o que fazer. Vamos dividir em 5 processos. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, núcleo 5. Pronto. Põe o Bolsonaro mais uns 4 caras aqui, terminamos o núcleo 1. Dividir o processo em 5. Para quê? Para ser mais rápido. Começa o processo. Não, mas espera lá. Os dias estão correndo muito rápido. O Código de Processo Penal diz que cada defesa tem direito a 8 testemunhas por fato. É muita testemunha. 8 testemunhas por fato. São 10 fatos, são 80 testemunhas por defesa. É muita coisa. Tive uma ideia genial. Não vamos intimar as testemunhas de defesa. As defesas terão que apresentar suas testemunhas, igual no Código Civil. Gente, o Código de Processo Penal diz que as partes indicam suas testemunhas e o juiz intima as testemunhas. Olha esse processo. O relator mandou intimar as testemunhas do Ministério Público, mas não mandou intimar as testemunhas da defesa. As defesas têm que levar suas testemunhas. As defesas arrolaram autoridades. Como que eu vou levar uma autoridade? O G. Dias, por exemplo, que deu água para os manifestantes, né? Como que eu vou pegar na mãozinha do G. Dias e vou levar? Pronto, de 80 testemunhas que eu tinha, já diminui para 4, que são familiares e amigos. Olha a sacada dos caras. Então, veja, mandamos para a primeira turma, dividimos o processo em 5 e agora não vamos intimar as testemunhas das defesas. Por quê? Porque nós queremos que esse caso seja o mais rápido possível. Nunca na história do Brasil você teve um processo tão rápido. E agora nós estamos em que fase do processo? Dia 2 termina a instrução do núcleo 1 do Bolsonaro. Dia 2 de junho. 2 de junho termina a instrução. Serão ouvidas as testemunhas de defesa e os acusados serão interrogados. E diz a lei, veja, nem começou os outros núcleos, olha só como que eles estão pensando, vão matar núcleo por núcleo, né? O que diz a lei? Interrogado o acusado, abre prazo para alegações finais. Ainda em junho, se preparem, serão as alegações finais do Ministério Público e da Defesa. Como será? Sabem aquela sessão televisionada que nós tivemos de recebimento da denúncia? Haverá outra sessão televisionada para as alegações finais, ainda em junho, com toda certeza. O que vai acontecer? O Ministério Público terá, se eu não estou enganado, 2 horas para apresentar as alegações finais, porque é uma lei própria, né, não é o Código de Processo Penal, e as defesas terão 1 hora cada uma para apresentar alegações finais. Põe aquela bequinha, né, que vocês viram com aquela bequinha, naquela mesma tribuna, e você faz a defesa. E naquele mesmo dia sai a sentença. E se essa sentença for unânime, se os 5 ministros votarem igual,
não tem recurso. O risco é de que o núcleo 1 seja preso em julho, como o Cacai disse essa semana. O Cacai já sabe. O Cacai disse que em julho desse ano Bolsonaro está preso. Ele não está errado. Em junho desse ano vem a sentença do núcleo 1. Se a sentença for unânime, ou seja, se nenhum ministro divergir do outro, e a pena for superior a 8 anos, em julho o núcleo 1 irá cumprir pena, porque o caso é STF, não tem para onde recorrer. Pena no Brasil acima de 8 anos é cana. Veja, os coitadinhos fazendo selfie na frente do Planalto tomaram 17. Imagina a pena que vão dar para o núcleo 1. Vai passar de 30 anos. Vai passar de 30 anos. Então, em julho, o núcleo 1 está preso, cumprindo pena de regime fechado. Agora, a nossa esperança, o que a gente tem que ajoelhar todos os dias e pedir a Deus, que em alguma vírgula, algum ministro divirja. Por exemplo, o Fux, ele está incomodado com a delação premiada do Mauro Cid. Tá? Se em alguma vírgula houver divergência entre os ministros, nasce para as defesas a possibilidade de levar esse caso para o pleno. Tá? Tem um recurso que possibilita levar esse caso para o pleno. O pleno é órgão estendido. Aí você tem 11 ministros que vão reanalisar a sentença do relator, que é o Alexandre de Moraes. Tá? Vão analisar o voto vencedor. E aí você tem Nunes Marques, né, André Mendonça. Então você tem ali, alguém pode pedir vista, e ali você ganha um fôlego de não terminar em 2025 e talvez se estender para 2026. Então, essa é a leitura. O golpe da esquerda começou em 90, desenhando que eles precisavam da Suprema Corte. Desenhando que, tendo a Suprema Corte, eles nunca mais sairiam do poder. E essa é uma realidade hoje. Em 2018, saíram do poder graças ao escândalo da corrupção, que foi escancarada por um cara levantado por Deus que se chama Deltan Dallagnol. Foi um Davi da nossa época e escancarou. Em 2022, o sistema corrupto superou de novo, voltou ao poder e não querem sair mais. Por isso criaram a trama golpista para retirar todos os possíveis opositores do caminho. Essa semana que vai entrar, virá uma liminar restringindo as redes sociais. Aproveitem a liberdade que ainda temos nas redes sociais. O AGU, né, o advogado-geral da União, fez um pedido liminar. Veja que a esquerda gosta de liminar, né? Por que eles gostam de liminar? Porque liminar é no gabinete que ela é julgada. Então você faz um pedido liminar, ela vai para um ministro, e nesse caso foi para o Dias Toffoli, tá? Esse pedido liminar, ele decide rápido, no gabinete. Não tem aquela discussão no plenário, televisionada na TV Justiça. Então você não tem um desgaste popular, um desgaste à exposição da imagem. Então a AGU veio com pedido liminar, pedindo para restringir as redes sociais. E como eles são intelectuais, eles são malandros, eles são espertos, eles são vividos, eles são unidos. Essa liminar já vem encomendada, esse pedido vem encomendado. AGU, peça aí. Claro, esse pedido já vem encomendado. E eu li o pedido. Essa é a última. Agora é o caixão. Agora é para fechar a tampa do caixão, tá? Dessa ditadura. É agora. Vai acontecer essa semana, tá? A última agora, eles falam assim: as redes sociais precisam ser restringidas e limitadas, porque crianças estão sendo vítimas de jogo do desodorante. Idosos estão sendo vítimas de fraudes do INSS. E no finalzinho eles colocam assim: deve-se proibir inteligência artificial e desinformação política. Está na última linha do pedido liminar. Desinformação política, ou seja, qualquer argumento que possa prejudicá-los politicamente, prejudicá-los na urna, eles vão cercear com base nessa liminar. Vão notificar as redes sociais para que tirem as postagens, vão meter multa em todo mundo, pronto. E a eleição de 2026 é só um milagre
para a direita ganhar, porque o único local que a direita tem hoje para se manifestar, que sobrou ainda, é a rede social. Então eles vão utilizar essa liminar para tirar tudo do ar, como já fizeram em 2022. Sem essa liminar, já fizeram aquilo em 2022. Não podia chamar o Lula de ladrão, não podia chamar o Lula de descondenado, né? Não podia postar foto do Lula com o Maduro. Em 2022. Imagina agora com essa liminar. Então, essa estratagema foi bem traçada e agora conseguiram, terminou, e esse problema deles termina em 2025. Isso é a trama golpista, que termina com a prisão de todos os opositores políticos e a restrição do único local de fala dos opositores políticos. Gente, foi isso que eu preparei para vocês, para que a gente tivesse um desenho temporal de toda essa estratégia de dominação desse grupo ditatorial comunista.